Saudações, pessoal, as nossas boas-vindas a mais um Evangelho no Lar aqui do nosso educandário Leon Denis. Eu sou Douglas, tarifeiro da casa, e te acompanho aqui nesse Evangelho, então, em todo esse nosso vídeo. Eu estou com você guiando essa nossa experiência, esse momento que é tão precioso, né? E que a gente tem que tirar, né? Para a gente mesmo, esse momento de reflexão, de oração, enfim, de reforçar a nossa espiritualidade. Então, aqueles recadinhos antes da gente iniciar, né, como de costume. Esse é o Evangelho de número 148. E muitas pessoas já sabem, né, mas eu sempre tenho que dizer aqui, que eu sempre digo esse número, né, esse então, o número de 148, porque caso você esteja chegando, seja o primeiro Evangelho que você assiste aqui nosso, saiba que existem mais esses 100 e poucos que você pode assistir ou não, tá? É completamente opcional. E ele não é uma sequência, então tranquilo você assistir daqui em diante ou assistir depois de forma variada, bem tranquilo mesmo, tá? E também, né, pessoal, aqueles recadinhos especiais sobre a nossa aguinha. Eu já estou aqui com a minha caneca, que a gente faz uma oração, né, ao final, finalizando aqui o nosso evangelho, então, para que as águas sejam fluidificadas também. A gente faz a nossa rogativa por isso, e a minha já está por aqui. E se você ainda não tá, pode dar um pause e correr lá, não precisa correr também, né? Mas pode pegar, né? Seja numa garrafinha, num copinho, numa jarra, se você tá com mais pessoas aí e os devidos copinhos, como for melhor, né? Aí para sua dinâmica, tá? Do seu evangelho, tudo certo, como for melhor realmente para você e ou para o seu grupo, tá? E aí, pessoal, dito isso, tem que lembrar também, né? Aquele recadinho básico que vida real, minha gente, ou seja, né? Tem cachorrinho aqui ao redor que pode latir, caminhão passando, coisas acontecendo e que podem interferir no áudio do nosso vídeo, mas não nos deixemos interromper. O áudio pode ser interrompido, mas a nossa concentração e o nosso foco não será. Combinado, então? Vamos aí realmente manter, né, o nosso evangelho para não precisar parar, para que esse fluxo de energia, né, e toda essa prosperidade que a gente trabalha aqui nessa situação se firme realmente, continue e nós façamos de fato o nosso propósito, tá bom? Agora vamos abrir então com a nossa oração de abertura, com a nossa oração inicial. E prontos para mais um evangelho, então, tranquilizamos o nosso coração, apaziguamos a nossa respiração e iniciamos os trabalhos de hoje, olhando para dentro de nós, para o nosso aprendizado, para aquela lacuna na nossa moralidade que nos dispomos agora a otimizar, a trabalhar sobre ela e através desse evangelho, de tudo que vamos aprender agora, que além das palavras, as intenções e as melhores energias venham a convergir para que esse propósito seja atingido, para que essa mudança, essa transformação seja alcançada, degrau por degrau, passo a passo, devagar, mas sempre avançando, sempre em frente. E assim também, dentro do teu propósito, Pai, sempre no caminho do bem. Gratidão e que assim seja. E agora vamos então para o nosso evangelho, que hoje, pessoal, caiu um texto aqui, né? Bem curtinho, tá? Caiu um texto bem curtinho, lá do capítulo 11, que é amar o próximo como a si mesmo. O último item desse capítulo, que é o item 15. Deve-se expor a própria vida por um malfeitor? Então,
Vamos lá, vou fazer a leitura, tá? Que é sempre bom a gente fazer esse tipo de reflexão. E se a gente ficar deixando, né? Ah, porque é um texto pequeno, não vamos fazer o evangelho sobre isso, vamos para um texto maior. A gente acaba, né, nunca dando atenção para esse fato, para esse assunto. Então hoje, né, por mais que fique menor aqui o nosso evangelho, devido a ser realmente aqui poucas linhas, tá? E, né, depois vai ter a reflexão também, claro, mas a gente deve fazer também, não deve ignorar essa situação, tá? Então vamos lá. Como eu já disse, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. O item 15, deve-se expor a própria vida por um malfeitor? Um homem está em perigo de morte. Para salvá-lo, aliás, é preciso expor a vida, mas sabe-se que esse homem é infeliz e que se ele escapar poderá cometer novos crimes. Deve-se, malgrado isso, expor-se para salvá-lo? Esta é uma questão muito grave que pode se apresentar naturalmente ao espírito. Responderei segundo o meu adiantamento moral, uma vez que se trata de saber se se deve expor a própria vida por um malfeitor. O devotamento é cego. Socorre-se a um inimigo, deve-se socorrer o inimigo da sociedade, numa palavra, um malfeitor. Credes que é somente a morte que se vai arrancar esse infeliz? É talvez toda a sua vida passada. Por que pensai nisso, nesses rápidos instantes que lhe arrebatam os últimos minutos, o homem perdido volta sobre a sua vida passada, ou antes, ela se segue diante dele, ela se ergue, aliás, diante dele. A morte, talvez, chegue muito cedo para ele. A reencarnação poderá ser terrível. Lançai-vos, pois, homens, vós a quem a ciência espírita esclareceu. Lançai-vos, arrancai-o a sua condenação, e então, talvez, esse homem que morreria vos insultando se atirará em vossos braços. Todavia, não é preciso vos perguntar se o fará ou não, mas ide em seu socorro, porque, salvando-o, obedeceis a esta voz do coração que diz: pode salvá-lo. Salva-o. Então, gente, que difícil, né? Que complicado, pensa, a gente colocar a nossa própria vida em risco, né? E esse é o texto, né? A gente falei que era pequenininho realmente, tá? Mas a gente colocar a nossa própria vida em risco para salvar alguém que já fez o mal, que declaradamente, né, como diz ali, que é reconhecido pela sociedade que fez o mal, que é um malfeitor. Então não é aquela pessoa, a gente não está falando, né, só de pessoas aqui que, contei uma mentirinha ali sobre alguém, fiz uma fofoquinha sobre alguém, né, peguei uma coisa ali de leve de alguém, né? Não, a gente está falando realmente, né, em várias escalas, inclusive escalas, né, de pessoas que cometeram chacinas, por exemplo, que cometeram, né, diversos homicídios, por exemplo, e tiveram o prazer, em muitos casos, de realizar essa situação, né? Desculpem pela sensibilidade do tema, da temática, né? Mas é realmente para a gente ter o mínimo, e olha que esse mínimo ainda é muito longe da mensuração de mensurar a questão que é, né, você expor risco à sua própria vida para salvar essa pessoa. Contudo, o que mais uma vez, né, conforme as palavras aqui, enfim, e todo o ensino espírita nos esclarece, nos traz, gente, é que essa pessoa é digna. Essa pessoa merece, né, pela sua... E aí por duas situações, né, pelas suas vidas passadas, certo? E para que ela tenha essa oportunidade de remissão. Para que ela tenha essa oportunidade realmente de refletir. E às vezes, a gente não pode esquecer disso também, né? Às vezes a nossa vida inteira foi traçada para que isso viesse a acontecer, né? Dentro, claro, respeitando também as atitudes do nosso livre-arbítrio, mas para que nós fôssemos ferramentas, para que nós fôssemos muitas vezes o intermédio, enfim, né? Tô falando aqui nós, né? Mas enfim, para que aquela pessoa que acaba colocando a vida em risco por esse malfeitor, foi tudo traçado realmente para que isso viesse
E aí, claro, né, gente, vem toda a engenharia, a engenhosidade de fato da espiritualidade, das tramas, né, das ditas tramas do destino, aonde nós teremos a situação de que várias situações estão acontecendo ali simultaneamente, mutuamente, sobre provas e expiações, tanto para um quanto para o outro. E, mais do que isso, né, oportunidades que, devido mais uma vez ao livre-arbítrio, podem ser agarradas, podem ser descartadas. É realmente, né, só a pessoa que vai dizer isso. E aí, muitas vezes, né, você tem uma vida, uma rotina muito tranquila, né? E o que acontece é que, de repente, surge uma situação dessa. E aí nós estamos num mundo que ainda vai pensar muito em si mesmos, né? Não podemos esquecer também que o mal, né, do nosso mundo é a questão do egoísmo. Então, mas essa pessoa, ela precisa melhorar, e às vezes o que fará ela melhorar, a pessoa que está sendo salva, no caso, o dito malfeitor, o que fará ela melhorar é justamente essa sua atitude, é justamente, né, ela está esperando e toda essa situação está convergindo, né, está aguardando esse grande evento, esse gatilho, na verdade, que pode ser essa questão, que pode ser essa situação, tá? Então, né, pensemos e por mais doloroso que seja, a gente, claro, não quer para nós, não quer para ninguém, né? Mas não há escolhas, digamos assim, né, como bem diz aqui o nosso texto. Tá bom? E eu paro por aqui, né, gente? Mas claro, lembrando, né, você pode continuar, né? Isso tem mais coisas, né? Com mais pessoas, mais opiniões, enfim, né? Isso deve ser respeitado, deve ser mantido também, tá? Sem problema algum. Então, como eu gosto de dizer, isso aqui é só um start, né, gente? Isso aqui é realmente só um início, mas você aí, né, se quer continuar, continue, né? Não guarde essas ideias, tá bom? E dito isso, então, né, gente, vamos finalizar aqui com a nossa prece final, aquela nossa aguinha fluidificada, e tá tudo certo, tá bom? Vamos lá? Encerrando então mais esse nosso evangelho, nós queremos agradecer pela oportunidade e queremos nos deixar aqui, como pedido inicialmente, abertos a esse aprendizado, a essas energias e a nossa reforma íntima, a nossa melhoria, para que possamos sempre seguir em frente e em cada oportunidade podermos de fato, não só aprender, mas empreender pela nossa própria existência, pelo outro, pela nossa vida em comum, onde cada situação pode guardar realmente coisas muito preciosas. Então, nos abra os olhos para que a gente possa ver cada uma dessas situações. Também rogamos pela fluidificação das nossas águas, onde tudo aquilo que é necessário para exatamente que essa rogativa aconteça e tudo mais que é necessário no nosso caminho se faça necessário. Que em cada recipiente as substâncias estejam presentes para nos fazer melhor. Gratidão e que assim seja. Feito isso, muito obrigado mais uma vez, né? Não esqueça aqui, né, de tomar um golinho da sua água também, tá? E é isso, esse foi o nosso evangelho então de número 148 do nosso educandário Leon Denis. Eu agradeço mais uma vez a sua presença, a sua conexão, né? Tanto de forma espiritual quanto de forma tecnológica. E logo a gente volta com o nosso novo vídeo, daqui a 2 semaninhas, com o nosso evangelho de número 149. Muito obrigado e até lá!